Olá, eu sou o professor Guilherme Almeida, esse é o Foco e Propósito, um podcast para mentes instigantes e para quem busca crescimento real, sem ilusões nem fórmulas mágicas. Sabe aquela imagem clássica do líder? Aquela que a gente aprendeu a admirar, talvez, sei lá, nos filmes. A figura heróica no centro de tudo. Isso. Com um plano mestre para cada contingência. Alguém que vem de certeza no mundo que é, bom, tudo menos certo. Por muito tempo essa foi a régua do sucesso, né? A liderança como um ato de força, de controle. Uma visão bem ocidental, eu diria. Totalmente. Baseada na lógica, em ter um objetivo final claro e traçar uma linha reta até ele. Só que essa imagem, ela tá rachando. E rápido. A complexidade do mundo de hoje simplesmente não cabe mais nesse modelo. Não cabe. E aí que surge a pergunta central dos materiais que a gente analisou. E se a liderança mais eficaz não for sobre ter todas as respostas, mas sobre cultivar a capacidade da equipe de se adaptar ao inesperado? Exatamente. E se, em vez de lutar contra a correnteza, o segredo for aprender a navegar com ela? É uma mudança de perspectiva, gigantesca. É essa mudança que a gente vai explorar hoje. Vamos mergulhar nas fontes para entender como sair desse paradigma do controle para um de adaptação e processo. Uma visão bem mais alinhada com a filosofia oriental, com Tao. E para isso a gente vai precisar de umas ferramentas novas, né? Sim. A nossa missão aqui é conectar 3 conceitos que, à primeira vista, parecem distantes, mas que juntos formam uma nova base para liderar. A racionalidade limitada, o princípio do talvez e um framework chamado Cinefin. Ok, vamos começar a desempacotar isso. Porque a gente sabe como o mundo corporativo funciona. Existe uma pressão constante por certeza. Uma pressão enorme. E essa pressão gera uma série de quase uns rituais para fingir que a gente tem o controle, né? Rituais de evitação da incerteza. Total. Você vê isso no planejamento estratégico de 5 anos, que, muitas vezes já está obsoleto em 6 meses. Ou na dependência quase religiosa de consultores, de especialistas que prometem prever o futuro. Exato. E na criação daqueles manuais de procedimentos gigantescos para tentar cobrir cada mínima possibilidade, o que acaba engessando tudo. É uma tentativa de colocar o caos numa planilha de Excel. É isso. Mas o que as fontes mostram é que essa busca é, na sua essência, uma ilusão. E isso nos leva direto ao trabalho de um ganhador do Prêmio Nobel, o Herbert Simon. Com o conceito dele de racionalidade limitada. Exatamente. A ideia, de forma bem simples, é que a gente nunca tem todas as cartas na mão. Nunca. A gente decide com informação incompleta, com o relógio correndo. E sejamos honestos, com as nossas próprias limitações cognitivas. Nosso cérebro não é um supercomputador. Então essa ideia de tomar a decisão ótima, a decisão perfeita, é uma fantasia, uma impossibilidade teórica. Isso explica muita coisa, né? Aquela angústia de ter que achar a solução perfeita, a agulha no palheiro. Mas o Simon diz que na prática o que a gente faz é procurar uma agulha que seja, boa o suficiente para costurar o que a gente precisa agora. É exatamente isso. Ele até criou um nome para isso. Satisficing. É uma mistura de satisfazer e suficiente. A gente não busca a perfeição. A gente busca uma solução que funciona, que é satisfatória. E aí aqueles rituais corporativos fazem mais sentido, psicologicamente falando. Fazem. Eles não eliminam a incerteza de verdade. Eles só a tornam mais tolerável. Criam uma ilusão de controle que acalma, sabe? Mas o perigo é que essa calma pode nos cegar para os sinais de mudança que estão acontecendo bem na nossa frente. Ok, pera um pouco. Se a busca pelo controle é uma ilusão e nossas decisões são, na melhor das hipóteses, só satisfatórias, isso é um pouco desanimador. Como a gente opera nesse cenário sem cair na ansiedade ou, pior, na paralisia? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta que uma das fontes oferece não é uma técnica de gestão, é uma mudança de mentalidade. E ela vem encapsulada numa parábola chinesa antiga, a história do fazendeiro.
Ah, eu adoro essa história. Ela começa com um fazendeiro, certo? Ele tinha um cavalo, que era o seu bem mais precioso, e um dia o cavalo foge. Uhum. Seus vizinhos, cheios de compaixão, vão até ele e dizem: "Meu Deus, que azar, que coisa terrível." E o fazendeiro, com uma calma assim desconcertante, ele só responde: "Talvez." E essa reação já quebra o padrão. Os vizinhos estão aplicando um rótulo imediato: azar. É um julgamento binário, bom ou mal. Eles pegam um evento isolado e já pulam para uma conclusão. E o fazendeiro, não. Ele suspende o julgamento. Exato. E a história continua. Dias depois, o cavalo volta. E não volta sozinho. Ele traz uma manada de cavalos selvagens com ele. Imagina a cena. Os mesmos vizinhos, agora eufóricos, correm para parabenizá-lo. Que sorte incrível! Você tá rico. E o fazendeiro, sem mudar a expressão, olha para os cavalos e diz: talvez. Exatamente. Talvez. De novo, ele se recusa a fechar a história. Enquanto os vizinhos vivem numa montanha-russa emocional, reagindo a cada evento, o fazendeiro mantém a perspectiva. Ele entende que cada evento é só um capítulo, não é o livro inteiro. E o próximo capítulo é dramático. O filho do fazendeiro, tentando domar um dos cavalos, cai e quebra a perna. Uma tragédia, né? Os vizinhos lamentam. Que desgraça! Seu único filho agora incapacitado. E a resposta? Essa altura já é previsível. Talvez. É o teste final da filosofia dele. Mesmo diante da dor, do que parece ser uma calamidade indiscutível, ele mantém a mesma postura. E o desfecho é surpreendente. Pouco tempo depois, o exército do imperador chega na aldeia, recrutando à força todos os jovens saudáveis para uma guerra distante e sangrenta. Certo. O filho do fazendeiro, por causa da perna quebrada, é o único poupado. E os vizinhos boquiabertos finalmente entendem. Era uma bênção disfarçada. E o fazendeiro, olhando para o filho a salvo, apenas diz: talvez. Talvez. O fascinante nesse talvez é que ele não é passividade, não é resignação. É uma ferramenta mental muito poderosa. As fontes descrevem como uma estrutura de suspensão cognitiva. É como colocar o seu julgamento numa fala de espera, sabe? Em vez de carimbar um evento como um sucesso ou fracasso na hora. Exatamente. Você deixa ele respirar, observa o que mais acontece e mantém o processo de aprendizado aberto. Ok, eu entendi a filosofia do talvez, mas, sendo advogada do diabo aqui, na prática isso não leva à paralisia. Uma empresa precisa tomar decisões, precisa agir. Como a gente sai do talvez e vai para a ação sem ficar só observando? Ótima provocação. É exatamente para responder isso que a gente precisa de uma bússola. A filosofia do talvez nos dá a mentalidade, mas não diz como agir. E é aí que entra o Sinefin Framework. Certo. É importante dizer que o Sinefin não é mais um daqueles modelos 2x2 que te dá uma resposta pronta. Ele é um dispositivo de percepção de contexto. Ele te ajuda a diagnosticar em que tipo de ambiente você está para só então escolher a abordagem correta. Ele basicamente diz, primeiro, entenda o terreno onde você está pisando. Precisamente. O framework tem alguns domínios, mas vamos focar no que mais nos desafia hoje, o domínio complexo. Ok. Para dar contexto, no domínio óbvio, as relações de causa e efeito são claras. Você vê o problema, categoriza e aplica a melhor prática. No domínio complicado, a relação existe, mas não é óbvia. Você precisa de especialistas para analisar e encontrar a resposta. Pense em consertar o motor de um avião. É difícil, mas existe uma resposta correta em algum lugar. Exato. Já no domínio complexo, a coisa muda de figura. É o reino dos desconhecidos desconhecidos. Aqui, a relação de causa e efeito só fica clara depois que acontece. Em retrospecto. Em retrospecto, não há respostas certas esperando para serem descobertas. Mudar a cultura de uma empresa, lançar um produto disruptivo, responder a uma pandemia. Tudo isso é complexo. Você não pode analisar e planejar a solução de antemão. Não pode. Então, se planejar não funciona, qual é a abordagem? Essa é a questão. A abordagem é sondar, perceber, responder. É um ciclo experimental. Primeiro você sonda,
faz pequenos experimentos seguros para falhar, para cutucar o sistema e ver como ele reage. Depois, você percebe, observa os padrões que emergem dessas sondagens e só então você responde, amplifica o que funcionou e amortece o que não funcionou. Vamos tentar um exemplo prático. Digamos que uma empresa quer lançar um novo aplicativo no mercado que não conhece bem. Perfeito. Um cenário complexo clássico. A abordagem tradicional seria o quê? Uma pesquisa de mercado enorme, um plano de negócios de 100 páginas e um grande lançamento. Com fogos de artifício, isso. A abordagem Sinefem seria diferente. Sondar. Em vez de lançar o produto completo, lance um protótipo, com 1 ou 2 funcionalidades para um grupo pequeno, faça uma campanha de marketing de baixo custo numa rede social específica. São múltiplas sondagens pequenas e baratas. E aí vem a fase de perceber. E aqui a conexão com o fazendeiro chinês fica claríssima. Se pouca gente baixou o app, o julgamento imediato dos vizinhos seria fracasso, cancelem o projeto. Exatamente. Mas com a mentalidade do talvez, a reação é interessante. O que isso nos diz? Você percebe os padrões. Talvez o canal de marketing estivesse errado, talvez a funcionalidade principal não seja a que as pessoas mais valorizam. Você observa quem realmente usou o app e como usou. Isso. Talvez um grupo inesperado tenha adorado uma função secundária. Isso não é fracasso, é feedback. Feedback valiosíssimo. E a partir dessa percepção, você responde. Você pode mudar o foco do marketing, pivotar o produto para focar na funcionalidade que fez sucesso, ou fazer outra rodada de sondagens mais direcionadas. É um processo de dançar com a realidade, em vez de tentar impor um plano a ela. Gostei da analogia. E tem uma lei fundamental do pensamento sistêmico que explica por que isso é tão necessário em ambientes complexos. Causa e efeito não estão proximamente relacionados no tempo e no espaço. Nossa. Isso desmonta completamente a lógica dos vizinhos na parábola. Eles viam uma causa imediata, o cavalo fugiu, e presumiam um efeito imediato, ficamos mais pobres. Mas o efeito real, sistêmico... E a longo prazo era o oposto. O oposto. Tentar consertar um problema hoje, aqui, pode criar um desastre muito maior amanhã, em outro lugar da organização. Então, se o futuro não pode ser previsto, se o controle é uma ilusão e a melhor estratégia é esse ciclo de sondar e responder, o que isso tudo significa para o papel do líder? A figura do herói no comando não parece mais fazer sentido nenhum. Não faz mesmo. O papel do líder muda fundamentalmente. Ele ou ela deixa de ser o grande previsor, o mestre do plano, para se tornar um construtor de significado, um sense-maker. Alguém que ajuda a organização a entender o ambiente complexo em que está navegando. As fontes que a gente analisou trazem uma metáfora que eu achei muito poderosa para esse novo líder. Ele é, ao mesmo tempo, um arquiteto naval e um farol. Explica isso melhor. Como arquiteto naval, ele não gasta seu tempo tentando prever a rota exata ou cara tempestade. Em vez disso, ele foca em projetar um navio robusto. O navio, no caso, é a organização, a cultura, os processos, a capacidade da equipe. O objetivo é construir uma organização tão resiliente que consiga navegar em qualquer mar, por mais turbulento que seja. Entendi. E como farol? Como farol, o líder não dita a rota exata de cada barco. Ele não faz microgestão. Em vez disso, ele ilumina o caminho, estabelece os limites claros, os valores inegociáveis, os princípios orientadores. Ele sinaliza onde estão as rochas perigosas, mas confia que, dentro daquele espaço seguro, a tripulação tem autonomia e capacidade para se auto-organizar e encontrar o melhor caminho. Essa imagem do arquiteto e do farol, ela se conecta de uma forma belíssima com um conceito taoísta chamado Wu Wei. Wu Wei, isso. A tradução literal é meio estranha. Não ação ou ação sem esforço. O que soa como passividade, mas não é nada disso. Wu Wei é a arte da eficácia discreta e indireta. É ser como a água, sabe? A água não luta contra a rocha para passar. Ela a contorna, encontra o caminho de menor resistência, mas sempre chega ao seu destino. Mas essa ideia do farol e do Wu Wei não soa um pouco passiva demais? Onde fica a direção estratégica?
O líder só define os limites e depois deixa a equipe se virar? É uma ótima pergunta, porque toca no erro de interpretação mais comum. O way do líder não é não fazer nada, é intervir minimamente, mas nos pontos certos. É ajustar as condições, remover um obstáculo, dar um empurrãozinho sutil e deixar que o talento da equipe flua, aproveitando o que uma das fontes chama de o potencial da situação. A direção estratégica está no farol, então. Está no farol. O farol define o propósito, o norte da viagem, mas o como chegar lá emerge da inteligência coletiva da equipe, que navega com autonomia dentro dos limites estabelecidos. Faz todo o sentido. E isso é o exato oposto dos erros de liderança que a gente mais vê por aí, né? Com certeza. O chefe autoritário que microgerencia cada passo e sufoca a criatividade. O líder que não dá feedback, quebrando o ciclo de sondar, perceber, responder. Ou aquele que não desenvolve a equipe, criando dependência em vez de autonomia. No fundo, o papel é ser um jardineiro, não um mecânico. Exatamente essa a analogia. Um mecânico força as peças a se encaixarem. Um jardineiro não força a planta a crescer. Ele prepara o solo, garante água e sol e cria um ambiente fértil para que ela floresça por conta própria. Então, vamos recapitular essa jornada? Nós partimos da desconstrução da ilusão do controle, aceitando nossa racionalidade limitada. Encontramos na sabedoria do talvez uma forma de suspender o julgamento para poder aprender com a incerteza. Usamos o Cynefin como uma bússola prática para navegar em ambientes complexos. E tudo isso nos levou a uma nova identidade para o líder. Não mais um herói, mas um arquiteto e um farol, que cultiva a resiliência operando com a eficácia discreta do Wu-Wei. É uma transição profunda, de um líder que impõe ordem para um líder que cultiva as condições para que a ordem emerja. E isso me deixa com um pensamento final, sabe? Uma provocação para quem nos escuta refletir. Manda. O legado de um líder moderno não será medido pelas crises que ele conseguiu prever, mas pela capacidade adaptativa que ele cultivou em sua organização para prosperar em um futuro que, por definição, não pode ser previsto.